Caririense. A informação é o foco. Bom, primeiro eu quero aproveitar aqui a todos que estão nesse momento aqui cobrindo esse evento de lançamento de algumas candidaturas aqui da região do Cariri. Quero agradecer a todas as emissoras de rádio, os blogs, os sites que estão aqui nesse momento também nos dando cobertura, a todos os repórteres, fotógrafos, enfim, ao público em geral que está nesse momento nos assistindo e nos ouvindo. Essa é uma estratégia que a gente está fazendo de andar o interior todo. Vocês estão vendo que eu estou um pouco rouco. Fiz 19 municípios em 9 dias. E ainda vou hoje para mais 3 municípios. Para visitar as pessoas, para saber o que está acontecendo nas comunidades, para saber o sentimento das pessoas, o que elas pensam, porque nós estamos vivendo ainda, graças a Deus, num regime democrático que eu lutei por ele ainda quando muito jovem. E apesar dos solavancos, apesar da vontade de quem está naquela cadeira presidencial, colocado ali pela tal da antipolítica, que não deu em nada, né? Você veja que nós aqui elegemos um senador em 2018, e eu posso aqui dizer para vocês, e podem checar e verificar, que eu ainda sou o político que mais trouxe recursos na história política desse estado, em orçamento transparente e não nesse roubo desse orçamento secreto que está acontecendo nesse momento no Brasil. Mas a antipolítica levou uma tal de Moro de Saia, que era uma ladra, foi caçada 6 meses depois de prender o governador André Putinelli lá no Mato Grosso do Sul. Ela foi caçada 6 meses quando assumiu o mandato por corrupção. Quem está dizendo isso não sou eu, foi o Tribunal Superior Eleitoral. Aí você pega aqui e coloca um senador, tira do estado do Ceará um dos 3 poderes da República e entrega para um cidadão na antipolítica, na correção, na decência, uma coisa que não era fato, não era verdadeiro. Aí o povo está correndo atrás de caminhão de lixo, não sei se aqui está acontecendo, mas em várias cidades do interior do Ceará isso está acontecendo, as pessoas correndo atrás de um caminhão de lixo para ver se ali alguém jogou um resto de comida, para ele levar comida suja, porca, resto, para se alimentar para não morrer de fome. Nós temos 61% da população do estado do Ceará recebendo o Bolsa Família criado pelo Lula. Senão essas pessoas já tinham morrido de fome. 61% da população do Ceará vivem dos R$400 da chamada Bolsa Família deixada pelo presidente Lula, que não puderam tirar, senão já tinham tirado para botar no orçamento secreto para roubar o dinheiro público. Veja o que está acontecendo com a Petrobras, veja o que está acontecendo com a Eletrobras, veja a conta de luz, veja o valor do tambor de gás, veja quantos ficaram bilionários com a compra e venda de ações da Petrobras. Então, em 2018, fizeram a antipolítica. E a antipolítica, a tal da antipolítica, criou Major Olímpio lá de São Paulo, troca de Aloysio Mercadante. Trocou Marconi Perillo e trocou Lúcia Vânia, que eram 2 pessoas extremamente competentes, eu convivi com eles como presidente do Senado, e colocaram um tal de Cajuru, que só serve para falar palavrão e nada mais do que isso no pé do microfone do Senado. Aí elegeram um senador do Ceará. Tem 3 semanas que eu acompanho, através da imprensa, o trabalho dele. Primeira semana foi para discutir sexo dos anjos. Se anjo tem... É verdade? Não ria não, que é verdade. Se sexo tem anjo ou não, para ver se pode ou não ter aborto. Aborto é uma coisa pacificada. Tanto no Senado, eu fui presidente do Senado, e lá eu respondi para a ministra Rosa Weber. Está lá, ninguém mente mais para ninguém, só olha na internet. Onde eu disse que isso era uma coisa pacificada no Congresso, era uma coisa pacificada nas famílias, não tinha que mexer nessas questões, que são questões dogmáticas, tá certo? Que tem que ser respeitado por aqueles que são representantes do povo, da vontade popular. E aí, passou uma semana discutindo o sexo dos anjos. A outra semana era discutir se o pato pode ou não comer muita ração, porque senão o fígado dele vai ficar gordo, vão matar o pato para tirar o fígado para fazer foie gras. O pobre sabe nem o que é foie gras, pouco de nós sabemos o que é isso. Aí passou a semana com essa discussão do povo. Então é por isso que eu estou andando o Ceará todinho, se Deus quiser, ainda tenho um pouco de energia, eu vou andar o Ceará todinho para discutir essas questões com a população. Ontem nós fizemos uma reunião que tinha mais de 500 pessoas e eu pedia para as pessoas falarem, olha, fala aqui para mim, diga o que é que vocês sentem, o que é, quais são as deficiências da comunidade.
Olha, tem cidade do Ceará que com esse tal desse orçamento secreto que foi feito para entregar o Centrão para eles roubarem dinheiro público. Tem cidade do Ceará que foram feitas 171 escolas fakes. Vocês da imprensa sabem mais do que qualquer um que significa fake. Fake é mentira. Então, não tem nenhuma escola, mas aí o presidente Bolsonaro decretou 100 anos de solidão, ou seja, 100 anos de obscuridão do tal do orçamento secreto. Ora, nenhum de nós aqui vai viver 100 anos. Nenhum de nós aqui. Daqui a 100 anos, não tem mais pena para quem roubou o dinheiro público. Um dos projetos que eu já cheguei lá, porque eu já ouvi da população muito isso, é que ao chegar ao Congresso Nacional, eu preciso apresentar um projeto de decreto legislativo para fazer voltar a lei que eu aprovei, que era a lei da chamada transparência do Brasil, para vocês da imprensa ter acesso, fazer as coisas que tem que fazer e denunciar para a população o que está errado e elogiar para a população o que está certo. Então, quem tiver agarrado nesse orçamento secreto, achando que vai fazer escolas fakes, que vai fazer hospitais fakes, que vai distribuir remédios sem ter distribuído, a partir do ano que vem, se o povo do Ceará me der a oportunidade de um novo mandato, um dos primeiros projetos que eu vou apresentar, levado pela população do interior do estado do Ceará me dizendo, é transparência desse tal desse orçamento secreto. Aí nós vamos saber quem são os ladrões do Brasil. Segunda-feira, hoje é sábado, né? Segunda-feira, a partir de meio-dia, o MDB Nacional contratou uma pesquisa. Estão fazendo pesquisa a nível nacional com 1.400 questionários, 1.500. Me responda se é verdade ou não, porque eu não tenho muito isso de cabeça. 1.500 questionários, 1.200, 1.300. O PDB Nacional contratou uma pesquisa com todos os tipos de cenários, com 1.500 questionários presenciais, onde esses questionários foram depositados hoje ou ontem no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, assim como as cidades que foram pesquisadas, para a gente saber a verdade. Então, lá, a partir de acho que 10 horas, 11 horas, vai estar disponível no site, não foi contratado por nenhum órgão de imprensa, para não gerar dúvida entre outro órgão de imprensa, foi contratado pelo MDB Nacional, pago pelo MDB Nacional. Então, quem quiser ter acesso às informações do Ceará, pelo menos nesse momento, por uma pesquisa que não foi feita aqui no Ceará, daqui do Ceará a empresa não é do Ceará, para não sofrer nenhum tipo de influência. Vem uma empresa da Bahia, que já fez em 2014 a cobertura quando eu fui candidato ao governo. Nós contratamos essa empresa, tem um cidadão que era do Ibope e foi para lá agora para fazer esse processamento de dados. E segunda-feira nós vamos saber nos cenários se a Isolda é o que o povo quer, se Roberto Cláudio, que está aí recebendo título de cidadão de todas as cidades que ele nem conhecia, está aproveitando para conhecer a cidade e receber o título de cidadão, virou essa brincadeira, né, de entregar título de cidadão do município a um cidadão que foi lá para receber o título porque ele não conhecia o município. Né? Essas coisas que a gente está vendo aí que precisam ser denunciadas. Então, que seja Roberto Cláudio, que a única coisa que fez em Fortaleza foi um hospital que custou 90 milhões de reais, dentro de um estado que custou mais 50 para fazer a sua reforma e não atendeu ninguém do chamado Covid. Ninguém. Não sei a quem serviu esse hospital. Depois você vai ter a Isolda, que está no governo, que é a única possibilidade de o PMDB poder dialogar, porque ela é uma mulher eficiente, séria, ficou 7 anos ali ao lado do governador Camilo Santana, sem nunca se expressar para fora, mas trabalhando para dentro, como uma boa secretária de educação. E eu acho que a educação é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa, e não assim uma sociedade conflitada, como prega o presidente da República todos os dias, que tem que ter o conflito, tem que ter o confronto. Eu não concordo com isso, discordo totalmente, porque sou um democrata. Então, tem o cenário do Capitão Wagner disputando com o Cid, disputando com a Isolda, disputando com o Roberto Cláudio, disputando comigo. Aí depois tem o Senado Eunice disputando com o Cid, disputando com a Isolda, disputando com Wagner, disputando com Roberto Cláudio. Não, Camila é candidata ao Senado, eu não vou disputar o Senado. Falando de governo, desculpa, falando de governo. Senado ainda não apareceram os nomes, né? Por enquanto só tem o ex-governador Camilo pré-lançado a candidato.
E aí vocês vão saber todos os cenários, cenário de chapa que tem assim, Lula, Eunício. Lula não deixará de apoiar o Eunício, porque em 2014 ele não veio ao Ceará tendo candidato próprio, porque tem uma relação pessoal com o presidente Lula, não apenas de amizade, mas de respeito, de admiração e de trabalho pelo povo pobre do Brasil e do Nordeste brasileiro. Então, Lula, uma chapa um dos cenários. Lula, Eunício, vice... Lula, Eunício, Camilo, governador, vice Luziane, é uma chapa apoiada pelo Lula. A outra chapa é uma chapa apoiada pelo Bolsonaro, que seria o Capitão Wagner, né, o Luiz Girão, que ele já lançou como vice dele, e três nomes de senadores que ele colocou, dizendo que esses serão os três serão candidatos dele ao Senado. A outra chapa é uma chapa do Roberto Cláudio, com Ciro presidente, Roberto Cláudio governador, vice Domingos Neto, né, que é o dono do orçamento secreto no Ceará, Domingos Neto e Cid, Domingos Neto, Ciro, numa outra chapa, né? Então, você vai encontrar três cenários de chapas que nós não sabemos o resultado, o PMDB não tem acesso a esse resultado enquanto o TSE não disponibilizar, porque é responsabilidade da empresa. Nós fizemos no contrato no PMDB que se vazasse ante os números, a empresa era que ia responder junto ao TSE e não o partido que estava contratando, porque o partido não queria ter conhecimento antes de ser disponibilizado pelo TSE. Então, na segunda-feira, está bem pertinho, vocês da imprensa especulem lá, vão lá no celular, vão lá na internet, vão lá no site do TSE, não é no TRE do Ceará, no TSE. Aí vocês vão encontrar o que vai responder qual é o sentimento do Ceará em relação a essas próximas eleições. Obviamente que tem cenário com o presidente Lula, com o presidente Bolsonaro e com Ciro Gomes. Pelo que eu tenho andado no Ceará, eu tenho certeza que Bolsonaro tem 2 vezes o que tem Ciro, pelo menos 2 vezes. Eu tenho certeza que Lula tem pelo menos 3 vezes o que tem Bolsonaro e 7 vezes o que tem Ciro. Com relação ao Capitão Wagner, as conversas continuam, senador? Olha, o PMDB é um partido democrático, aberto. Está para discutir com todos, senta com todos, sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. O PMDB é da diversidade, o PMDB respeita as divergências, respeita as opções das pessoas por sexo, não discrimina ninguém por sexo, por cor, por raça. Eu nasci na democracia, eu fui para a rua, menino, presidente da Casa de Estudante, pai pobre do interior do Ceará, com a camisa amarrada no braço, que era nosso símbolo, para lutar contra a ditadura. Então eu não posso não discutir, não conversar com todos os partidos políticos. Obviamente que eu vou seguir não a orientação dos partidos ou dos caciques. Eu discuto com os partidos, discuto com todos que são dirigentes, mas o fundamental é a população, que é ela que bota e tira a gente lá.